Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Toda segunda e quarta, às 6 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, falando de quadrinhos, falando de RPG e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui, beleza? Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, dá uma vasculhada aí no canal, assiste alguns outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder mais nenhuma das nossas resenhas. E por falar em resenhas, a gente já vai começar de hoje, que vai ser sobre quadrinhos. Vamos comentar aqui Capitão América, A Verdade, vermelho, branco e negro. Tá? Edição encadernada aqui da Panini, lançada em 2021. Mas antes da gente começar a resenha propriamente dita, que aliás tem muita coisa bacana, tem muita informação interessante, seguindo nessa mesma linha, os Dois Perdidos no Tempo fizeram vários programas, né? Foram 4 programas especiais comemorando os 80 anos do Capitão América. Né? A gente fez passando década a década, né? Destacando pontos interessantes, situações inusitadas e a evolução do personagem. Inclusive, a gente comenta sobre essa história lá também. Tá? Então eu vou deixar o card aqui se vocês quiserem conferir, tá bem legal. Mas vamos lá. Falando especificamente aqui e exclusivamente do Capitão América A Verdade, o que a gente tem de interessante para comentar sobre essa história, sobre essa edição? Bom, primeira coisa que eu acho que vale a gente mencionar aqui é que essa história saiu nos Estados Unidos em 2003, tá? Como uma minissérie em 7 edições. 2003. E essa edição não havia sido publicada no Brasil até agora, até 2021. Por que demorou tanto tempo para essa história sair aqui? Bom, eu tenho duas possibilidades, tá? Uma é que a Panini resolveu lançar agora por causa dos 80 anos do Capitão América. Aliás, essa é uma das edições que integram os lançamentos da Panini em comemoração aos 80 anos do Capitão América, mas também acho que isso tem a ver com a estreia da série da Disney+, né, da Marvel, do Capitão América e o Soldado Invernal, que bebe diretamente nessa fonte aqui. Né? Essa história, se você ainda não conhece, ela trata do Isaiah Bradley, que é um personagem que a gente viu na série do Falcão e o Soldado Invernal, né, que foi o Capitão América Negro. Né? Mas como é que essa história se encaixa? O que isso tem a ver com o legado do Capitão América? Né? É justamente aqui que isso vai ser explicado e destrinchado. Né? Originalmente também, essa série ela não iria fazer parte da cronologia oficial da Marvel. Mas o editor na época, que era o Joe Quesada, ele curtiu tanto a história que disse, não, ela tem que ser cânone da Marvel. Né? Mas do que trata a história propriamente? Né? Eu já falei que é o Capitão América Negro, já falei da época da publicação, de quando é que ela saiu no Brasil. Eu vou começar aqui falando um pouquinho dos autores, tá? Que é o Robert Morales e o Kyle Baker. Bom, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho da revista, é justamente o traço, tá? O traço do Kyle Baker. Ele é um traço talvez um pouco mais voltado para o cartoon, para a animação, para um lado mais cômico, né? Para um traço um pouco mais engraçado. Que em princípio não seria o tipo de traço que a gente escolheria para uma história assim. Né? A temática do Capitão América A Verdade, ela é uma temática bem pesada, bem séria, né? Então a escolha do Kyle Baker, realmente eu fiquei meio, como é que eu vou dizer, surpreso e eu não entendi muito bem e em princípio eu não curti muito o traço dele, né? Ele vai mais ali puxando pro lado do cartoon mesmo, da animação. Mas eu confesso para vocês que eu mudei de opinião, né, logo no início aqui, tá? Com o prefácio do nosso Marco Rizzo, que é o editor brasileiro aqui da Panini, que ele fez algumas considerações bastante interessantes, eu queria comentar isso aqui com vocês também. Na verdade, toda a temática
do Capitão América A Verdade, ela vai, como eu falei, abordar temas bastante pesados. Ela vai falar de racismo, ela vai falar de racismo estrutural, ela vai falar de eugenia, ela vai falar da ausência do registro histórico, né, dos heróis e da história negra. Claro, voltado ali para os Estados Unidos, né, mas a gente pode fazer tranquilamente um paralelo com isso para cá, para o Brasil. Então, primeiro, é um tipo de temática que a gente geralmente não vê nos quadrinhos de super-herói mainstream, né? Marvel, DC e tal. Tem alguma coisa ali, às vezes uma pincelada, uma história ou outra, mas não é o padrão dos quadrinhos de super-heróis de uma maneira geral. Geralmente a gente vê esse tipo de temática em quadrinhos independentes, né? Em quadrinhos autorais. E aí foi o paralelo que ele fez que eu achei bastante interessante. O traço do Kyle Baker, apesar dele produzir coisas para DC, né, para grandes editoras, ele tem esse lado mais do quadrinho independente. Então é como se uma coisa juntasse na outra. Você está tendo ali um quadrinho mainstream com uma cara ali de quadrinho independente, de quadrinho autoral, tratando de temas que geralmente são vistos com mais frequência nos quadrinhos autorais. E ao mesmo tempo, essa questão do traço dele ser um pouco mais leve, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, de ser um pouco mais leve, mais até bem humorado, vou arriscar dizer aqui, talvez sirva também como uma forma de você quebrar um pouco o peso da história. Não do que é dito aqui, mas de tornar a narrativa um pouco mais leve. Porque talvez se fosse um traço mais realista, a gente não conseguisse chegar no final da história. Porque assim, não sei quanto a vocês, mas não são assuntos fáceis, né? Não é uma leitura fácil, não é uma coisa que seja agradável de você ler. Olha aqui o traço dele aqui, que me lembrou até o Sérgio Aragonés, né? Esse estilo assim. Então, não é uma leitura que seria fácil. Você pegar um traço mais realista, um traço mais pesado, talvez isso tivesse até um efeito contrário. Você vai tornar a história pesada demais. Porque o objetivo deles aqui é passar uma mensagem. E nisso eu acho que eles foram muito bem sucedidos. Mas eles conseguiram fazer isso também de uma forma a não cansar o leitor, né? Não cansar, não que seja chato, a história é bem escrita, talvez esteja me faltando a palavra correta aqui, mas eles conseguiram transmitir isso de uma forma que torna a leitura agradável, é isso que eu quero dizer. Torna a leitura agradável, apesar do assunto não ser nem um pouco agradável, apesar do assunto ser pesado, e eles não escondem aqui, né? Tanto o Robert Morales quanto o Kyle Baker, eles são autores negros, né? São afro-americanos, têm algumas ascendências de fora do país, que eu não vou lembrar agora, mas eles têm propriedade para abordar esse tema, né? Esses temas espinhosos. E falando um pouquinho da história agora em si, do que trata, né? Para quem ainda não conhece, ou para quem já viu a série, mas não sabe direito do que o quadrinho trata. Ele vai contar a história do Isaiah Bradley, como eu falei, que foi o Capitão América Negro. Mas como é que surgiu isso? Do que trata essa história? O que o quadrinho nos conta é uma história secreta, né, que aconteceu nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então o Capitão América ele surgiu em 1941. Como a gente sabe, a receita do soro do super soldado, né, o experimento que criou o Steve Rogers, se perdeu ali porque o professor morreu quando o Capitão América surgiu, né? A fórmula morre porque a maioria das coisas estava na cabeça dele. Então eles não conseguiram reproduzir fielmente aquele experimento. Mas o exército americano não ia deixar isso barato. Então, a verdade, ele vai trazer esse outro lado da história, que o exército americano continuou fazendo experimentos para tentar reproduzir o soro do super soldado, né? Só que ele resolveu fazer esses testes com soldados negros. E isso é baseado também em situações reais que aconteceram nos Estados Unidos. A gente tem um experimento de Tuskegee, salvo engano, não sei se é assim que pronuncia, onde foram testados os efeitos da sífilis, salvo engano, na população negra. Então eles deixaram a doença avançar
para ver até onde o negócio ia. Então isso é bastante complicado. E é essa mesma pegada que eles tentam trazer aqui para o Capitão América a verdade. Então eles vão pegar cerca de 300 soldados negros e taca aquele experimento ali, testando variações do soro do super soldado, até que o negócio funciona. E funciona mais ou menos. Eu separei aqui uma imagem para mostrar para vocês. Olha, a gente tem aqui os experimentos, né, eles sendo injetados com soro e tal, e alguns soldados sobrevivem, né? Mas olha, alguns ficam deformados, é uma coisa assim que é meio, como é que eu vou dizer, fora do padrão, no sentido de que assim, é uma mutação desgovernada que o soro promove. O Isaías, que é esse aqui, é o que consegue manter uma aparência mais normal. Os outros todos apresentam uma série de deformações provocadas pelo soro. Então, assim, é um tema espinhoso. Eles conseguem passar esse clima aqui, mas como eu falei, a leitura ela é agradável. Eles vão contando essa história de uma forma mais palatável, vamos colocar assim, sem dourar a pílula, sem esconder o que de fato aconteceu. Então, e uma coisa que é interessante a gente comentar também é que as coisas acontecem em paralelo, tá? O Capitão América é criado, né, em 1941 e a história aqui ela vai até 1942. Então, paralelamente, o Capitão América operou com esse esquadrão aqui de soldados negros, né? Só que um não sabia do outro. Quer dizer, os soldados sabiam do Capitão América. O Capitão América que não tinha conhecimento desses experimentos. Tem aqui na história um momento em que eles iriam se encontrar. O Capitão América iria liderar uma missão para invadir um campo lá nazista e tudo mais, junto com esse esquadrão dos soldados negros. Só que acontece um imprevisto lá e tal que ele não vai. Aí é que o Bradley toma a frente da situação, né? E pega partes, né, do uniforme, do que seria o uniforme do Capitão América, e resolve decidir a missão, né? Ele tem até um escudo. Não vou dar muitos spoilers da história, mas essa história aqui, esse emblema que tem no escudo, é interessante também como é que ele veio parar aqui. É uma homenagem a um dos outros membros lá desse esquadrão dos soldados negros e tudo mais. Então, assim, é uma história interessante, é uma história que te prende na leitura, né? E não deixa de ser uma maneira, não sei se eu posso usar essa palavra, mas enfim, uma maneira lúdica de tratar de assuntos sérios, né? De levar ao conhecimento das pessoas assuntos sérios, né? Eu acho que isso é uma parte importante dos quadrinhos, né? Trazer esse tipo de questionamento, trazer esse tipo de discussão para todos os níveis de público, né? Nem todo mundo vai, sei lá, procurar se informar através disso, através de jornais, livros e tal, mas se você encontra um quadrinho que trata disso de alguma forma e essa história tem um impacto em você, pode ser a porta de entrada para outras leituras e para a descoberta de alguns temas, né? Enfim, eu acho bem interessante, acho uma história muito, muito válida, bem contundente mesmo, né? Olha aqui, por exemplo, esse traço do Baker, já mais pro lado, né, um pouco da comédia. Sim, a gente tem o Capitão América também. Aqui no finalzinho, nas duas últimas edições, salvo engano, o Steve Rogers aparece já nos tempos atuais, né, descobrindo o que tinha acontecido, né, se surpreendendo pelo fato dele não saber disso antes. E aí vem uma outra questão, só para destacar esse ponto do que eu falei do racismo estrutural, porque o paralelo que a história coloca aqui é o seguinte: a comunidade negra sempre soube dessa história, né? O Isaiah Bradley é um herói da comunidade negra, mas que, tipo, o Steve Rogers não sabia. Ninguém sabia, ninguém contou para ele, não é registrado isso, até porque o governo americano, claro, fez questão de esconder a história toda. Então, esse choque do Rogers descobrindo essa verdade, né, também serve para pontuar a questão do racismo estrutural. As coisas estão aí, a gente só não consegue enxergar, só não é dada a devida visibilidade para certas pessoas, para certos assuntos, para certos fatos históricos. Então a história também vai bater nisso, né, como eu falei, sem concessões, né? E aí o Rogers descobre, né, o que aconteceu e tudo mais, e consegue rastrear onde é que está o Bradley e tudo mais. Ele, apesar de ter sobrevivido à história toda, ele está combalido, ele não tem mais o mesmo nível de raciocínio que ele tinha,
né? Mas aí o Rogers vai lá, né, e até corroborando o que eu falei, olha, ele encontra na casa do Bradley já uma série de fotos com Isaiah, com diversas figuras importantes da comunidade negra e tudo mais, ou seja, a história dele é muito difundida ali, só que a maioria das pessoas não sabem, né? Esse é um dos questionamentos que a história faz. E no final das contas, tem uma espécie ali de, sei lá, de reparação entre os dois, né? O Rogers prestando a devida homenagem ao Isaiah Bradley e tudo mais. A gente viu algo parecido com isso também na série do Falcão e Soldado Invernal. Então, assim, eu acho que as coisas meio que se complementam aqui, né? Como eu falei, a história é de 2003, então talvez o Falcão e o Soldado Invernal deu uma atualizada também em certas coisas, muito embora a história não tenha envelhecido mal não, viu? Ela é, inclusive, cada vez mais atual e mais necessária de ser lida, né? E só pra gente fechar aqui os comentários, essa história teve tanto impacto nos Estados Unidos que o Robert Morales, ele chegou inclusive a escrever uma fase curta do Capitão América, né, da revista do Capitão América da época ali. Foram 7 ou 8 números. Na época a revista do Capitão estava com o selo Marvel Knights. Mas essas histórias ainda não foram publicadas no Brasil, tá? E uma parte, acho que não foi o arco inteiro, mas algumas dessas histórias se ligavam diretamente aqui com o Capitão América A Verdade, mostrando com mais detalhes como foi que o Steve Rogers descobriu a existência do Isaiah Bradley, né? Descobriu essa questão toda dos experimentos e tudo mais. Deixa eu mostrar só mais um pouquinho aqui, né? Então, assim, essa é a nossa dica de hoje dos quadrinhos. Eu espero que vocês tenham curtido. É uma história que vale muito a pena ser lida, tá? Muito a pena mesmo. Procurem. Se você já leu, comente aí no espaço dos comentários, diga o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, qual foi a reflexão que você fez a partir dessa história, né? Vamos batendo um papo aqui e construindo o canal juntos. Se você já assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like ou o seu dislike e a gente se encontra numa próxima resenha. Falou, pessoal!